na parte de domingo, o eterno amor de Deus. As Escrituras são claras, Deus ama a todos. O verso mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Você o sabe de cor. Deveríamos decorar este verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este verso da Bíblia é a síntese do plano da salvação. Se toda a Bíblia fosse tirada de você e você só tivesse esse verso de João 3,16, tenha certeza que milhares e milhares se converteriam a Deus unicamente através desse verso, porque ele é o resumo de todo o plano da salvação. Abra sua Bíblia agora em Salmos 33, vamos ler o Salmos 33 e o verso 5. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus ama a justiça e o juízo, e a terra está repleta da bondade do Senhor, porque Deus é bom. Lemos também no Salmo 145. Salmo 145, vamos ver o verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O que esses versos ensinam sobre até onde a bondade e a misericórdia de Deus alcançam? A bondade e a misericórdia de Deus alcançam todos os seres humanos na terra são alcançados pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Deus ama a todos, Deus faz com que o sol nasça sobre todos, que a chuva caia sobre todos. Algumas pessoas podem achar que não são dignas de amor, ou que Deus pode amar a todos menos a elas. No entanto, a Bíblia ensina repetidas vezes que cada pessoa é amada por Deus. Não há ninguém a quem ele não ame, e pelo fato de amar a todos, Deus também deseja que todos sejam salvos. Nem todos serão salvos, mas não por escolha divina. As pessoas vão se perder por escolha individual. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Esta é a vontade de Deus, que todos se arrependam, que todos se salvem. Mas então por que é que a maioria do mundo vai se perder? Porque a maioria não se arrepende dos seus pecados, a maioria não confessa os seus pecados, a maioria não rompe com os seus pecados. Na Bíblia também podemos ler a primeira carta de Timóteo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Timóteo, vamos ver então capítulo 2 e o verso 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quantos Deus quer que se salvem? Todos. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui diz o capítulo 2, verso 2. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Meu querido irmão, Deus quer que todos se salvem, mas Deus proveu um caminho para o céu, e esse caminho se chama Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não existem centenas de santos que podem ser mediador seu e meu. Não, só existe um mediador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por você e por mim. Ele é o único caminho que nos leva para o céu. Por isso, fica claro na Bíblia que Deus quer que todos se salvem, mas pelo caminho provido por Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Lemos também em Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 e o verso 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus deixa claro, não tenho prazer na morte do ímpio, quero que todos se salvem.
Mas a salvação é um plano que eu criei e o Salvador é o Messias que eu providenciei, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu, senão por Jesus Cristo. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O desejo de Deus é a conversão e salvação. Os que se perderem, se perderão por livre e espontânea vontade, livre e espontânea decisão, não por determinação de Deus. O verso que vem depois de João 3,16 diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Se dependesse unicamente de Deus, todos aceitariam seu amor e seriam salvos. Mas ele não força o seu amor sobre ninguém. Podemos aceitá-lo ou podemos rejeitá-lo. E mesmo que muitas pessoas rejeitem o amor de Deus, Deus nunca deixará de amá-las. Porém, não basta Deus amar você, você precisa amar a Deus. Em Jeremias 31:3, o Senhor diz ao seu povo: com amor eterno te amei, por isso com bondade te atraí. Em outras palavras, a Bíblia ensina repetidamente que o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus nunca acaba, é eterno. Isso é algo difícil para nosso entendimento. Por quê? Já que muitas vezes nós, em nosso amor humano e falho, deixamos de amar as pessoas que um dia amamos. Mas assim não é com Deus. O amor de Deus é eterno. Ele nos ama mesmo quando pecamos contra Ele. Ele nos ama mesmo quando damos as costas para Ele. Mas, meu querido irmão, o amor de Deus não basta para nos salvar. Nós precisamos amar a Deus. Se o amor de Deus é eterno e Ele ama a todos, por que então tantos vão se perder? Porque o plano da salvação é um sistema de amor recíproco. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas precisa haver esta reciprocidade entre Deus e você. Ele nos amou primeiro, Ele tomou a iniciativa, mas precisa haver uma reciprocidade da sua parte. Você precisa amar a Deus, aceitar a Jesus como Salvador, confessar a Ele os seus pecados. Aleluia!